querido professor, que bom ter você aqui para mais uma pré-aula da nossa EBD da classe de primários. Eu sou Letícia Vieira e hoje estarei ministrando a lição número 8, que tem como tema Deus encontra Elias na caverna, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18. Pois bem, sugestão de corinho de abertura. Gente, sempre lembrar para nós receber as nossas crianças animados, sorriso no rosto, alegre, acolher as nossas crianças, né? Um acolhimento na salinha, talvez o ambiente, preparar antes, se você conseguir, melhor ainda. E a sugestão de louvor é Deus cuida de mim, da turminha Pequenos Atos. Precisamos enfatizar para as nossas crianças a questão da Bíblia. Inculcar, enraizar para os nossos filhos e alunos a importância de eles lerem este manual. Porque a Bíblia, ela é completa, né? Cinematograficamente, ela é completa. Tem tudo ali de histórias, né? Tem lutas, guerras, em questão de derrotas, vitórias, tem sobre casamento, tem sobre filho. Nós precisamos mostrar para as nossas crianças que ela é o nosso manual. E para isso, incentivar as nossas crianças a ler a palavra do Senhor. Então, incentive os seus alunos a trazer a Bíblia, a ler, tanto na igreja quanto na casa deles, tá bom? Porque ela é maravilhosa. Nosso ponto central hoje diz assim: não estamos sozinhos, pois o Deus de justiça nunca desiste de nós. Sobre o tema, fala de Elias. Então, nós vamos passar rapidamente aqui um pouquinho da história dele e vamos trazer as dicas de como você pode apresentar essa história para os seus alunos, tá bom? O Elias, profeta Elias, um homem corajoso, cheio do poder de Deus, em um momento se sentiu desamparado e solitário. Já havia enfrentado vários perigos, mas naquela ocasião apenas uma ameaça o fez fugir e se esconder. Agora, um recadinho, né? De professor para professor. Quantas vezes nós nos encontramos igual a Elias? Por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela conta as limitações do ser humano. Nós não somos super mulheres e nem super homens, né? E Elias se sentiu ameaçado, se sentiu com medo, se sentiu desamparado e quis se esconder numa caverna. E às vezes no ministério infantil a gente também se encontra assim. Falta às vezes o apoio, ou falta às vezes, ou tem, né, o medo, o desespero, como é que eu vou fazer, como é que eu vou criar as aulas. Mas hoje eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo, professor, professora da nossa EBD. Você não está sozinho, o Senhor Todo-Poderoso está com você. Então, por favor, saia da caverna e venha deslumbrar, né, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção a sua classe, os seus alunos e o seu ministério, tá bom? Nosso destaque bíblico, que o aluno saiba que mesmo quando estiver desanimado, Deus não desiste de nós e nós nunca podemos desistir dele. Nesse tema, você pode trazer uma curiosidade. Então, aqui a curiosidade que eu escolhi foi sobre as cavernas. E coloquei uma pergunta: qual a maior caverna que existe? E assim as crianças elas vão querer responder, ou vão dizer que não sabe, ou enfim, você pode, né, tá perguntando ali para elas para gerar essa reflexão, essa curiosidade mesmo neles, estimular eles a serem curiosos, né? Aprender um pouquinho de geografia também. Tem uma caverna que ela é considerada a maior do mundo. Em questão do quê? De amplitude, dentro da caverna, o espaço, e também de profundidade. Então, nesse ranking que eu escolhi, foi nessa questão de amplitude, tá? Que é uma caverna que fica lá no Vietnã. Não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Son Dong. Ela possui 150 metros de profundidade. E de amplitude, assim, ela é maravilhosa para quem quer explorar aquele ambiente, ficar à vontade. Mas o legal é que nesse ranking das 10 maiores cavernas que existem no mundo, 2 são aqui no Brasil, que é a Toca da Boa Vista e a Caverna do Diabo. O nome, né?
fica localizado, ó. Uma fica localizado na Bahia, que é a Toca da Boa Vista. Já é uma caverna já mais com aspecto diferente do que a primeira que eu apresentei. E a outra que fica em São Paulo também, que é uma caverna que dá para visitar, dá para ir lá conhecer, então é um lugar bem legal. Curiosidade, existem vários tipos de caverna. Pois é, a caverna não é só um tipo. Legal isso de aprender também. Então, existem cavernas primárias, secundárias, vulcânicas, marítimas, de gelo, glaciais, de corais, cárticas, de colapso e erosão mecânica. Dentro delas vivem seres vivos como morcegos e alguns tipos de inseto. Em geral, não há uma vegetação e nem luz nas cavernas, mas sim uma fauna que é específica para esse tipo de ambiente. Então, a caverna, geralmente, o que ela tem? Né? Ela tem luz apenas na abertura. Depois, ela fica muito úmida e escura. Né? E o profeta Elias escolheu ir para esse ambiente. Né? Será por quê? Vamos aprender. Explorando as Escrituras. Bom, como eu mencionei, a gente precisa trazer, né, essa vontade, essa sede para as nossas crianças, incentivar mesmo elas a estarem mergulhando na palavra do Senhor. E para isso a gente tem que estar envolvendo elas em todos os sentidos, né? A gente envolve, claro, na nossa lição, mas nas atividades. Em casa também a gente precisa, né, apresentar mais as histórias bíblicas, desenhos para pintar, para recortar, para fazer montagem, para eles ver e conhecer melhor o Deus que a gente serve. É baseado sempre na palavra. Então, agora nós vamos explorar um pouquinho esse ambiente da palavra. Memória e emoção estão ligadas. Por que eu coloquei isso? Para quando a gente contar a história para as nossas crianças, a gente envolver elas naquele cenário, trazendo ilustrações, trazendo experiência científica, trazendo a vivência na sala de aula. Porque isso vai gerar uma memória na criança e ela vai ter uma emoção. Então, ela vai se sentir alegre, ela vai se sentir confiável. Às vezes, ela vai ficar com um pouquinho de medo de uma participação, mas isso já vai estimulando a criança a se desenvolver. Então, a gente precisa sempre lembrar que a memória e a emoção estão ligadas e isso ajuda muito no desenvolvimento infantil. Principalmente nessa nossa classe, né, que é de 7 a 8 anos. Lembrar disso que eles já estão num contexto mais, assim, saindo numa coisa mais infantil, assim, um pouquinho mais bebê ou criança, se pode ser assim dizer, para um mundo quase novo para eles, né? Então, tem uma raizinha ali de ilustração que a gente pode mostrar, mas também já com um aspecto um pouquinho mais sério, às vezes, mais sereno para eles. Então, a gente precisa também transformar o contexto da história em ação, encenar mesmo, mostrar, né? E eles vivenciar essa história contada. Então, a primeira parte da nossa EBD, da nossa lição estudada, diz que o Elias estava desanimado, deitou e dormiu debaixo de uma árvore. E o anjo do Senhor acordou e disse: levanta e come. Pois bem, você vai contar toda a sua história ali de Elias, do seu jeito, né, com os materiais que você tiver. Se você tiver as figuras da EBD, apresente para as crianças entenderem melhor e se situar que Elias tinha acabado de vencer 450 homens. Ele tinha feito algo assim extraordinário, digamos, no olhar humano. Aí ele recebeu uma ameaça de uma mulher dizendo, né, que era Jezabel, que queria matar ele. Gente, ele ficou com medo, se recuou e foi se esconder. Então, nessa primeira parte, eu vou dividir a história. Nessa primeira parte, a gente pode pedir para as crianças encenar. Então, você vai perceber, tem alunos que já se disponibilizam, né? Eu quero participar e tal. Então, você pode pegar 2 ou 3 crianças e pedir: quem é que vai ser o Elias? Quem vai ser o anjo? Vamos encenar aqui, ó. O Elias estava cansado, estava desanimado, deitou e dormiu. Aí a criança vai deitar e dormir. Aí veio o anjo do Senhor. Aí você pode pedir para outra criança vir. E disse: levanta e come. Nesse momento, o legal também é o quê? Se você puder levar, aqui eu preparei, você pode estar levando um copinho de água. Ou se você vê que a tua turma vai gostar e todo mundo vai querer tomar água, então você leva mais copinho, porque criança é assim, né? Eles gostam de participar.
E você também pode estar levando, eu vou pegar aqui um pedacinho de pão e dizer, ó, igual aconteceu com Elias, de comer, né? Pode acontecer, como eu falei, de você só fazer aquela cena com as crianças, com 1 ou 2 ali, mas pode acontecer de todo mundo quiser participar, né? Então, querer um pedacinho de pão, querer todo mundo tomar água. E, gente, maravilhoso isso. Que eu tenho certeza que quando eles comerem pão na casa deles e eles forem tomar água, eles vão associar com a história e vão lembrar. Nessa questão de beber água, você também pode trazer uma curiosidade. Que cada pessoa precisa de 35 ml de água por quilograma. Então, um exemplo. Você pode perguntar, quem é aqui? Quantos quilos tem? Levar uma calculadora também para fazer a soma ali na hora, porque eles ficam bem curiosos, né? Então, por exemplo, uma criança com 20 quilos, ela vai ter que ingerir 700 ml de água por dia. Então, a gente precisa tomar água, crianças. Falando assim, na hora eles já vão se despertar e tudo isso, gente, eles vão memorizar com a história, pode ter certeza. A segunda parte da história é o quê? Elias caminhou e entrou numa caverna. Então, sugestão de material aqui. Gente, usar o que você tem em casa. Caixa de papelão, se você tiver um papel pardo, barraca infantil ou um cartaz, o que você quiser em questão de tamanho, não tem problema, né? Caixa pequena, caixa grande, papel pequeno, lápis, papel. Se você tiver aquelas etiquetas prontas, você pode usar. E também fita adesiva. Para quê? Vamos ver como é que nós vamos ilustrar essa segunda parte. Ó, aqui eu trouxe essas ilustrações. Na primeira imagem ali, a gente percebe, né, uma caixa de papelão bem grandona. Se você, caso tem na sua casa de um eletrodoméstico, alguma coisa, você pode estar levando para encenar, né, a caverna. As crianças vão querer entrar dentro, vão querer participar. Isso torna a aula bem interessante, né? Ou na segunda imagem ali, a professora colocou um papel pardo e colou na parede e eles encenaram uma caverna. Então também é legal você colocar na parede da sua sala e desenhar a caverna e montar o cenário com as crianças. E a terceira opção também, se você tiver, é uma barraca infantil. Também fica bem legal e eles vão querer entrar, vão querer explorar, vão querer ver como é que é e já vão dar ideia de como montar, né? Então tudo isso para ajudar nessa ilustração da aula. Outra dica aqui que eu falei, né, sobre a caixa de papelão, lápis, caneta, papel, que você tiver na sua salinha. E a questão tem esses rolos de etiqueta pronto também, que é bem legal. Por quê? Eu vou estar passando aqui para vocês. Aqui eu montei uma caverna. Eu peguei uma caixinha de papelão bem pequenininha. Eu pintei e coloquei aqui uns pedacinhos de papel pardo. Gente, tudo coisas recicláveis que você pode ter em casa. Ah, Letícia, foi uma correria, eu não tenho caixa de papelão. Gente, você pode... Sabe aqueles potinhos de sorvete, quando o sorvete acaba? Pode estar usando aquele potinho de sorvete, coloca uma toalhinha, ou bota dentro, ou bota por cima para fazer uma caverna, né? E se você tiver esses materiais assim, ó, de personagem, você pode estar levando, colocando na frente. E aqui eu não montei para justamente você... Eu montei o cenário aqui, né? Mas você pode estar levando solto e pedir, vamos montar a nossa caverna, como o Elias fez, e você vai colando. Você pode estar colando com fita ou com esses grampinhos pequenos, né? As imagens também aqui, ó. Aqui foi uma impressão do Elias, igual tá no nosso slide, e confeccionando a caverna. Aí eles já vão se enturmar mais com a história. Outra coisa bem importante nesse momento é você pedir para as crianças anotarem num papelzinho, e daí vocês podem ir colando ou na frente, assim, ó. Por exemplo, a caverna é um lugar de desânimo, de medo. O que você tem medo? O que você gostaria que Deus trabalhasse na sua vida? Algo na sua família? Algo que acontece com você na escola? Você tem medo do escuro? E as crianças, neste momento, às vezes elas ficam um pouquinho travadas, porque elas ficam, né, pensando. Mas quando elas se soltam, prepara o papel aí, o lápis e a fita, né? E vocês podem ir colando na caverna de vocês, ó. E confeccionando aqui na frente, atrás, e vai montando todo o cenário da história juntamente com eles, para eles participar. A criança gosta de se sentir útil, né? Então eles vão participando, vão montando todo o cenário. Isso se torna bem legal, tá bom? E no final a gente pode estar mencionando também
Outro personagem bem conhecido, mas que também passou por uma caverna, que é o Davi. E aí você pode trazer um comparativo breve, né? Claro, para as crianças não misturarem muito a história, mas você pode trazer um comparativo que muitas vezes na vida a gente vai passar por problemas difíceis, vai passar por situações, mas que a gente tem que lembrar o que a caverna vai trazer. No momento ali, parece algo ruim, né? Mas na caverna a gente precisa se fortalecer em Deus. Por exemplo, Davi. O Davi estava acontecendo de os inimigos tudo querer pegar ele, os inimigos de Saul e o próprio Saul. Então, o que ele fez? Ele se escondeu na caverna de Adulão. Lá na caverna, ele teve atitudes diferentes do Elias. Porque o Davi, ele teve esperança em Deus. Ele realmente percebeu que o seu refúgio é no Senhor Jesus. E sabe o que ele fez de tão importante, gente? Adoração. O Davi, ele escreveu o Salmo 142 e o Salmo 57 quando ele estava na caverna. E aqueles salmos falam realmente sobre questão de conhecer melhor o Senhor, entender que o Senhor sabe qual é o melhor caminho. E ele escolheu, então, a adoração. E é tão bom quando a gente escolhe a adoração no meio de uma dificuldade, porque a adoração, ela traz luz para a nossa vida, para a gente entender aquele problema que a gente está passando de uma forma diferente, com os olhos espirituais. Louvar, declarar o versículo, evitar as palavras feias, né? As palavras que não agradam a Deus. Tudo isso no contexto da nossa adoração. No final, o Davi, a família dele ficou sabendo que ele estava na caverna. Lembra a família de Davi? Lá da história, que o pai dele, os irmãos dele, às vezes não convidaram ele para estar sentado à mesa quando o profeta chegou. Agora a família dele, tudo foi atrás dele, porque o Senhor faz milagres mesmo, né? Então, depois de acontecer esse cenário na vida de Davi, na caverna, com a família, foi outras pessoas. E a partir daquele momento, Davi formou valente, pessoas que assim, a sociedade não dava nada. E a partir daquele momento, ele formou pessoas valentes. Então, olha o que ele fez na caverna. Ele desenvolveu mais ainda aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o nosso personagem hoje, o Elias, ele ficou o quê? Com medo, desanimado, coisas que acontecem com a gente mesmo. E querer desistir de tudo, Senhor, eu não quero mais, quero morrer, eu fiz isso e aquilo, e o Senhor não... Talvez o Elias, né, queria um tapinha nas costas, mas não aconteceu. Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Foi lá na caverna e disse, Elias, o que estás fazendo aqui? Não, tem muito trabalho para ti, não é hora de parar. Ainda não acabou a jornada. E o problema é que junto com tudo isso vem o orgulho, o egocentrismo, né? Eu sou, eu posso. A gente não pode, né, ter isso na nossa vida. A gente tem que lutar contra isso, né, professor? E a questão que mais, eu acho, a questão assim mais preocupante é a murmuração. Então, na caverna, Elias murmurou. E o Davi fez o que? Ele adorou ao Senhor. Então, a gente precisa mostrar isso para as crianças, que atitudes que a gente deve ter na caverna. No final de tudo, o que a gente pode aprender? Que o importante é nós sairmos da caverna fortalecidos em Deus. E a partir deste momento, você pode estar fazendo um círculo com as crianças, né? E juntamente com aquilo que elas escreveram nos seus papéis, que elas colocaram, e tem crianças que não vão falar nada, mas façam um círculo e apresente ao Senhor os problemas ali que estão mencionados, né? Que o Senhor, se tem crianças que estão na caverna, famílias que estão na caverna, que aquelas crianças estão representando, que o Senhor venha fortalecer neste momento. E elas sempre lembrar que assim como Deus lembrou Elias que ele não estava sozinho, nós também não estamos. E as crianças já vão
vê na hora do círculo os amiguinhos que estão ali, a professora, o professor que está ali, e isso já vai mostrar que a história também acontece conosco. Memória em ação. Depois desse momento, desse círculo, você pode estar colocando um versículo. Vamos declarar um versículo e você lê com a sua criança, né? O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não deixará, não abandonará. Não se assuste e nem tenha medo, que está lá em Deuteronômio 31:8. Repetir, repetir e repetir. Enfatizar para as crianças declarem nas suas casas, abram esse versículo e declare. Quando estiver na escola, quando estiver na rua, quando estiver na praça, no centro, declare. E sentir o medo, sentir, desanimado, declarar, não vou me assustar, porque o Senhor está comigo. E nós inculcar mesmo para as crianças declararem versículo. A gente precisa, ensinar cada vez mais isso para elas. E aqui, a lembrancinha, algo você pode estar fazendo, talvez um pacotinho de bala, alguma coisinha que as crianças gostem, ou um desenho, para elas estarem pintando referente à história, também é bem legal. E como tarefa, como desafio, nessa idade aqui de 7, 8 anos, a gente consegue já colocar uns desafios e eles gostam, para eles contar essa história do Elias para os familiares. Vocês vão ter um desafio, vocês vão chegar em casa hoje ou amanhã, esperar um dia, e vocês vão contar para o papai, para a mamãe, para a titia, para a vovó, para um amiguinho, para o vizinho. Contem essa história sobre Elias, o que aconteceu. E na próxima aula eu vou perguntar aqui para você quem contou, como é que foi, e eles vão ficar empolgados, gente. Eu tenho certeza que eles vão lembrar, porque eles vivenciaram também ali na dinâmica, do pão, da água, e criança grava tudo, Isso é uma esponjinha, eles pegam tudo para eles, Então era isso, pessoal, a nossa aula de hoje, as nossas dicas de como está apresentando essa história de Elias com os materiais. Eu espero que o Senhor ministre no coração de vocês também, que você use a sua criatividade, aquilo que você tem em casa, para desenvolver melhor ainda essa aula, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.